Olá, gente, mais uma vez por aqui, tá? Mais um vídeo para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouco das relações de trabalho na antiguidade, tá? Obrigado desde já, né? Acompanhe a gente aqui no nosso canal e a gente vai estar distribuindo alguns vídeos para vocês agora, falando um pouco das relações de trabalho, tá? Quando a gente fala da relação de trabalho, pessoal, a gente fala principalmente das três principais cidades da antiguidade, né? Esparta, Atenas e Roma. Tá? Então, quando a gente fala delas, a gente vai partir primeiro para uma estrutura social e depois a gente vai explicar da melhor maneira como é que aconteceu essa relação de trabalho. Tá? Então, vamos lá. A primeira cidade-estado que a gente apresenta para vocês é a cidade de Esparta. Tá? A cidade de Esparta, que tinha uma estrutura social estratificada, ou seja, não possuía elevação de níveis sociais. As pessoas já estavam ali, tá? Então, olha só, eu tenho essa estrutura bem definida, que eu tenho os espaciatas ou espartanos, tá? Que são os ricos, donos da terra e de escravos, tá? Eu tenho os periecos, que são livres, comerciantes, artesãos, e não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos políticos. E eu tenho, por último, o ilota, tá? Que aqui ele é 85% da população, que são escravos pertencentes ao Estado, trabalhava no campo para sustentar uma elite espartana. Então vamos lá, tá? Quando a gente fala desse modelo de trabalho, a gente fala de uma relação de trabalho de forma escravista, tá? Ou seja, eu vou basear a escravidão. Mas, professor, como é que a gente consegue escravo na antiguidade clássica? Então vamos lá, tá? Existem três formas de se obter escravos, tá? Para essas sociedades. Primeira forma de escravidão é a escravidão por guerra, tá? Várias nações, principalmente Esparta, tá? Esparta fazia campanhas militares, tá? De expansão territorial, e os povos que Esparta venciam naturalmente, os seus perdedores, a população que o Esparta dominou, seria seus escravos, tá? Eu tenho escravidão por nascimento. Filho de escravo com uma escrava é um escravo naturalmente, ou seja, já vai nascer naquela condição. E eu tenho a escravidão por dívida, tá? Tem escravidão por dívida porque se a pessoa fizer um empréstimo, por exemplo, ou o Estado emprestar o escravo, porque olha só, aqui é diferente do Brasil. No Brasil, os grandes proprietários de terra compravam os escravos. Aqui não, aqui o escravo era cedido, tá? Para uma elite, o escravo era do Estado e esse cidadão, esse elitista, ele tinha que cuidar do escravo, tá? Se acontecesse alguma coisa de grave, por exemplo, a morte desse escravo, geralmente teria que pagar com dinheiro ou com a própria vida, tá? Lembrando que aqui o nome do escravo é ilota em Esparta, tá? Então a gente passa para a próxima sociedade, que é Atenas, tá? Olha lá, em Esparta, a sociedade ela é uma sociedade militarizada, tá? Ou seja, eu vou ter um índice de escravos muito maiores do que em Atenas. Vocês podem observar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Em Esparta é 85%, em Atenas ele já é menor, ele é 35%. Muito porque a sociedade de Esparta ela não vai primar muito pela questão militar, mas eu tenho uma relação de trabalho escravo também. Olha só que interessante, tá? Eu tenho os cidadãos ou atenienses ou eupátridas, tá? Que são homens livres com mais de 20 anos, filhos de pai e mãe ateniense, tá? Eu tenho os metecos, tá? Homens livres, comerciantes e artesãos, natural da polis, tá? Não possuía qualquer direito político. E eu tenho o escravo que trabalhava para sustentar a polis, tá? Geralmente bem tratado e podiam ser prisioneiros de guerra, tá? Vítimas de pirataria. Uma coisa interessante relacionada em Esparta, a gente vai relacionar aqui, tá? Eu tenho um ritual chamado de criptia ou cripteia, que ele pode diminuir o número de escravos, tá? Mas como é uma sociedade militarizada, o número de escravos vai ser muito maior. Atenas não prima muito pela questão militar, tá? Ou seja, por isso que eu tenho um número de escravos menor. Essa relação de trabalho, ela já é um pouco mais sutil, tá? É um pouco mais humanizada. Mas não vamos deixar de dizer que é escravidão. E em Esparta não, em Esparta já era um pouco mais pesado, tá bom? Já era um pouco mais nos castigos físicos. Numa coisa que eu gosto de chamar de PPP, pão, pano e porrada. Pão para alimentar os escravos,
pano para poder alimentar eles e porrada se alguém não recusasse o trabalho, tá? Então a gente parte para a última sociedade antiga, tá? Que é a sociedade romana, tá? Que eu tenho também estratificação social, assim como as outras duas, tá? Só que aqui eu tenho patrícios, grandes proprietários de terra, tá? Possuídos de cargos políticos, plebeu, agricultores, comerciantes, artesãos, os clientes, que são homens livres que prestavam serviço aos patrícios, e eu tenho o escravo, tá? Que aqui vai ser por endividamento ou por guerra. Novamente, aqui vai ter uma situação bem peculiar, tá? Em Roma, o escravo ele já não é mais do Estado. Quem é o dono desses escravos já são os senhores de terras, tá? Diferentemente das duas outras sociedades que o Estado é que domina, aqui em Roma não. Aqui já é o senhor feudal ou proprietário de terra que já é dono desses escravos. Novamente, esse escravo ele vai penar também, ele vai sofrer castigos físicos. E um detalhe importante aqui: quando Roma começa a campanha de expansão territorial, eu tenho um aumento muito grande de escravos dentro do território romano, tá? Por quê? Porque muitas populações vão ser escravas, vão ser escravizadas. Por exemplo, região do Egito, região de Jerusalém, são áreas onde eu tenho o maior número de concentração de escravos para a sociedade romana, tá? Então, gente, na próxima estaremos passando algumas atividades relacionando a isso, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.